A seguir, vá a uma empresa ou indivíduo cuja conta publicitária deseje gerir e diga, em resumo, que você deseja trabalhar sem compensação. Diga o que pode e pretende fazer por aquela empresa em particular que a ajudará a vender mais. Se a firma já emprega um gerente de publicidade, você será virtualmente seu assistente sem pagamento, sob uma condição, isto é, de que a verba publicitária seja investida por meio da agência com que você tem conexão. Com esse acordo, a empresa ou indivíduo cuja conta você assegura terá o benefício de seus serviços pessoais sem custo e não pagará à agência para colocar os anúncios mais do que pagaria a qualquer outro. Se a sua solicitação for convincente e você dedicar tempo para preparar bem o caso, você conseguirá a conta sem muita argumentação. Você pode repetir essa negociação até ter quantas possa controlar bem, o que em condições normais não será mais de 10 ou 12, provavelmente menos, se um ou mais de seus clientes gastar acima de 25 mil por ano em publicidade. Se você for um redator publicitário competente e tiver capacidade para criar ideias novas e lucrativas para seus clientes, conseguirá manter as contas ano após ano. É claro que você entende que não vai aceitar mais contas do que possa gerir sozinho. Você deve passar uma parte do tempo nas empresas que atende. Na verdade, deve ter uma mesa e material de trabalho lá para obter informações em primeira mão sobre os problemas de vendas dos clientes, bem como informações precisas sobre os produtos. Sua atuação dará à agência de publicidade uma reputação de serviço eficaz, que ela não conseguiria de nenhuma outra maneira, e agradará os clientes, porque eles verão os retornos satisfatórios do seu trabalho. Enquanto mantiver os clientes e a agência satisfeitos, seu emprego estará garantido. E você ganhará dinheiro. Uma expectativa razoável de retornos desse plano seria de rendimento bruto de $250 mil por ano, com seus 7%, equivalendo a $17.500 por ano. Uma pessoa de habilidade incomum poderia atingir cifra muito mais alta, até, digamos, 25 mil por ano, embora a tendência seja de ficar mais abaixo, em torno de 5 mil a 7.500. Volume que a pessoa média poderia razoavelmente esperar ganhar. Você pode ver que o plano tem possibilidades. Proporciona trabalho independente e lhe garante 100% do seu poder de renda. É melhor que um cargo de gerente de publicidade, mesmo que a posição pague a mesma quantia, pois praticamente lhe coloca em um negócio próprio, no qual seu nome está sempre desenvolvendo um valor de mercado. Plano número 3. Esse plano pode ser colocado em operação por qualquer pessoa de inteligência mediana e com pouca preparação. Vá a qualquer gráfica de primeira classe e faça um acordo para que tratem de todos os negócios que você trouxer, mediante comissão de, digamos, 10% do montante bruto. A seguir, vá aos maiores usuários de material impresso e pegue amostras de tudo que utilizam. Monte uma parceria ou esquema de trabalho com um artista comercial que irá examinar todo esse material e melhorar as ilustrações quando necessário, ou criar ilustrações onde ninguém usou antes.
fazendo um esboço a lápis que possa ser inserido no impresso original. Se você não é redator, faça um acordo de trabalho com alguém que seja, para que revise o texto do impresso e o melhore em cada aspecto possível. Quando o trabalho estiver completo, volte à empresa onde pegou o material, levando seus orçamentos para o trabalho, e mostre o que pode ser feito para melhorar. Entretanto, não fale nada sobre os orçamentos até ter mostrado o quanto você poderia melhorar o material impresso. Você provavelmente pegará todos os negócios da empresa oferecendo esse tipo de serviço relacionado ao trabalho de tipografia. Se executar o serviço adequadamente, você em breve terá todos os negócios de que seu artista comercial, seu redator e você possam dar conta. Isso deve render uns bons $5.000 anuais para você. Qualquer lucro que obtenha do trabalho dos outros relacionado a qualquer um desses planos será um lucro legítimo. Um lucro ao qual você terá direito pela capacidade de organizar e reunir os talentos e habilidades necessários para executar um serviço satisfatório. Se entrar no negócio de brinquedos, você terá direito a lucrar com o trabalho daqueles que fizerem os brinquedos, pois será por sua competência que haverá emprego para eles. É mais do que provável que seu cérebro e suas habilidades, quando somados com os daqueles que trabalham com ou para você, aumentem amplamente a capacidade de ganho deles, a ponto de eles poderem ver você ganhar uma pequena quantia em cima dos esforços deles, pois ainda estarão ganhando muito mais do que poderiam sem a sua orientação. Você está disposto a adotar algum desses planos e lucrar com ele, não está? Você não vê nada de errado, vê? Se você é empregado, trabalhando para outra pessoa ou empresa, não é possível que o diretor da firma ou o indivíduo com aptidão para organizar, financiar, etc., esteja aumentando a sua capacidade de ganho neste momento? Você quer deixar de ser empregado e se tornar empregador. Não ocupamos por isso. Quase todas as pessoas normais querem o mesmo. O melhor primeiro passo a dar é servir a empresa ou indivíduo para que trabalha. Agora, como desejaria ser servido, se você fosse tal pessoa ou chefe da empresa? Quem são os grandes empregadores de hoje? Filhos de homens ricos que herdaram o posto de empregador? Nada disso. São homens e mulheres vindos dos postos de trabalho mais humildes. Homens e mulheres que não tiveram oportunidades maiores do que você. Eles estão na posição que ocupam porque suas habilidades superiores lhes permitiram guiar outros de forma inteligente. Você pode adquirir essa habilidade se tentar. A aspiração é melhor que realização, porque nos mantém galgando eternamente rumo a algum objetivo não alcançado. Na cidade em que você vive, existem pessoas que poderiam se beneficiar conhecendo você e que poderiam, sem dúvida, beneficiá-lo em retorno. Em alguma parte da cidade vive John Smith, que deseja vender sua mercadoria e abrir um cinema. Em outra parte, existe um homem que possui um cinema que gostaria de trocar por uma mercadoria. Você pode reuni-los? Se puder,
você servirá a ambos e obterá uma boa remuneração. Na sua cidade, existem pessoas que querem produtos das fazendas das comunidades próximas. Nas fazendas, os produtores querem fazer seus artigos chegar às mãos dos habitantes da cidade. Se você conseguir encontrar uma maneira de transportar os produtos da fazenda diretamente para a cidade ou para os consumidores, vai possibilitar ao fazendeiro ganhar mais e ao consumidor pagar menos, e ainda haverá uma margem para pagá-lo em engenhosidade em encurtar a rota entre produtor e consumidor. Em termos gerais, existem duas classes de pessoas nos negócios: produtores e consumidores. A tendência atual é descobrir alguma maneira de juntar os dois, sem muitos intermediários. Ache uma maneira de encurtar a rota entre produtores e consumidores e você terá criado um plano que ajudará as duas classes e lhe trará um belo lucro. O trabalhador é merecedor de um salário. Se você conseguir criar tal plano, tem direito a uma parcela justa do que economiza para o consumidor e também uma parcela justa do que gera para o produtor. Deixe-nos avisá-lo de que, seja qual for o plano que você crie para ganhar dinheiro, tem que cortar um pouco do custo para o consumidor em vez de aumentá-lo. Juntar produtores e consumidores é um negócio lucrativo quando conduzido honestamente em relação a ambos, sem um desejo ganancioso de pegar tudo que se vê. O povo norte-americano é maravilhosamente paciente com aproveitadores que se prevalecem dele, mas existe um ponto crítico além do qual nem o mais astuto atreve-se a ir. Pode estar muito bem monopolizar o mercado de diamantes e aumentar imensamente e sem problemas o preço dessas pedras brancas extraídas na África. Mas quando o preço dos alimentos, roupas e outros artigos de primeira necessidade começam a pairar nas alturas, existe a chance de alguém cair nas más graças do povo norte-americano. Se você anseia por riqueza e é corajoso o suficiente para arcar com os encargos que vêm com ela, reverta o método usual de consegui-la. Ofereça seus bens e produtos ao mundo com o menor lucro possível, em vez de extorquir tudo que pode. Ford considerou lucrativo pagar a seus trabalhadores não o mínimo que pudesse, mas o máximo que seus lucros permitissem. Também considerou lucrativo reduzir o preço dos automóveis para os consumidores, enquanto outros fabricantes, muitos dos quais faliram há tempos, continuavam a aumentar seus preços. Pode haver muitos planos perfeitamente bons, pelos quais você possa espremer o consumidor e ainda assim consiga se manter fora da prisão. Mas você desfrutará de paz mental muito maior e provavelmente de mais lucro a longo prazo se seu plano, quando completar, for elaborado nos moldes de Ford. Você ouviu que John Rockefeller abusou consideravelmente, mas a maior parte desse abuso foi incitado por pura inveja daqueles que gostariam de ter o dinheiro dele. Mas não tinham inclinação para ganhá-lo.
Independentemente da sua opinião sobre Rockefeller, não esqueça que ele começou como um contador humilde e gradualmente subiu até o topo na acumulação de dinheiro, graças à habilidade de organizar e direcionar de modo inteligente outros homens menos aptos. O autor lembra de quando tinha que pagar 25 centavos por um galão de óleo de lampião e caminhar quase 4 quilômetros sob sol escaldante, carregando o latão para casa. Congratule-se quando alcançar aquele degrau de sabedoria que o instiga a ver menos a fraqueza dos outros e mais a sua própria, pois então você estará caminhando na companhia dos realmente grandes. Hoje, a caminhonete de Rockefeller é entregue na porta de sua casa, na cidade ou na fazenda, por pouco mais da metade desse valor. Quem tem o direito de invejar os milhões de Rockefeller quando ele reduziu o preço de um artigo necessário? Ele poderia facilmente ter aumentado o preço do óleo de lampião para $0,5. Mas temos sérias dúvidas de que seria multimilionário se tivesse feito isso. Muitos querem dinheiro, mas 99 de 100 pessoas que começam a elaborar um plano para ganhar dinheiro concentram todo o pensamento em como se apossar dele, sem nenhum pensamento sobre o serviço a ser dado em troca. Uma personalidade agradável faz uso da imaginação e da cooperação. Citamos exemplos de como se pode criar ideias para mostrar a você como coordenar as leis da imaginação, cooperação e personalidade agradável. Analise qualquer homem que não tenha uma personalidade agradável e também encontrará falhas nas faculdades de imaginação e cooperação deles. Isso nos traz ao ponto adequado para apresentar uma das maiores lições sobre personalidade já colocadas no papel. É também uma das lições mais eficientes sobre a arte de vendas já escrita, pois personalidade atraente e arte de vender sempre andam lado a lado. São inseparáveis. Refiro-me à obra-prima de Shakespeare, o discurso de Marco Antônio no funeral de César. Talvez você já tenha lido, mas ele aqui é apresentado com interpretações em parênteses que podem ajudá-lo a extrair um novo significado. O cenário do discurso é mais ou menos o seguinte: César está morto, e Brutus, seu assassino, é convocado para dizer à multidão romana reunida na funerária por que o eliminou. Imagine uma multidão, ululante, nada amigável a César, e já crente de que Brutus fez uma nobre ação ao assassiná-lo. Brutus sobe ao palanque e faz uma curta declaração dos motivos para assassinar César. Confiante de que havia se saído bem, volta a seu lugar. Tudo em seu comportamento é arrogante, de quem acredita que sua palavra será aceita sem questionamento. Marco Antônio sobe ao palanque, sabendo que a multidão é antagonista, porque ele era amigo de César. Em tom de voz baixo e humilde, começa seu discurso. Marco Antônio: em nome de Brutus, venho a vocês. Quarto cidadão: o que ele diz de Brutus? Terceiro cidadão: ele diz que, em nome de Brutus, vem a nós. Quarto cidadão: melhor não falar mal de Brutus aqui. Primeiro cidadão: esse César era um tirano. Terceiro cidadão:
Isto é certo. Somos abençoados por Roma ter se livrado dele. Segundo, cidadão, silêncio. Vamos ouvir o que Marco Antônio tem a dizer. Na frase de abertura de Marco Antônio, você pode observar seu método inteligente de neutralizar a mente dos ouvintes. Marco Antônio. Vocês, gentis romanos, tão gentis quanto uma gangue de bolcheviques em um encontro trabalhista revolucionário. Todos, silêncio, vamos ouvi-lo. Se Marco Antônio começasse seu discurso detonando Brutus, a história de Roma teria sido muito diferente. Marco Antônio. Amigos, romanos, compatriotas, ouçam-me com atenção. Venho para enterrar César, não elogiá-lo. Aliando-se com o que ele sabia ser o estado de espírito dos ouvintes. O mal que os homens fazem sobrevive a eles. O bem com frequência é enterrado com seus ossos. Que assim seja com César. O nobre Brutus disse-lhes que César era ambicioso. Se assim era, era uma falha grave. E penosamente, César pagou por ela. Aqui, com a permissão de Brutus e dos demais, pois Brutus é um homem honrado. Assim como todos, eles são homens honrados. Venho falar no funeral de César. Ele foi meu amigo, fiel e justo comigo. Mas Brutus diz que ele era ambicioso. E Brutus é um homem honrado. Ele trouxe muitos prisioneiros para Roma, cujos resgates encheram os cofres públicos. Isso parecia ambição em César? Quando os pobres choravam, César chorava. A ambição deve ser feita de material mais rígido. Ainda assim, Brutus diz que ele era ambicioso, e Brutus é um homem honrado. Todos vocês viram que nas Lupercais, por 3 vezes presenteei-o com uma coroa real, que ele recusou 3 vezes. Isso era ambição? Ainda assim, Brutus disse que ele era ambicioso, e Brutus certamente é um homem honrado. Não falo para desaprovar o que Brutus falou, mas estou aqui para falar o que sei. Vocês todos o amaram certa vez, não sem motivos. O que os impede de prantear por ele? Ó razão, fugiste para feras brutais, e os homens perderam o juízo. Perdoem-me, meu coração está no caixão com César, e devo parar até ele voltar para mim. Nesse ponto, Marco Antônio faz uma pausa para dar à plateia oportunidade de discutir entre si, às pressas, suas declarações de abertura. O objetivo é observar o efeito que suas palavras estavam produzindo. Assim como um mestre em vendas sempre encoraja o comprador potencial a falar para saber o que ele tem em mente.